Amém. Atos capítulo 6, a partir do verso 8, vem Estevão perante o Sinédrio, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Mantenha o livro dos livros aberto em sua mão. Detalhes desta tão conhecida história em que alguns dizem que a partir daqui começou a grande perseguição contra a igreja, e nós vemos que aquela grande perseguição se transformou em uma glória tremenda. Bom, porque a Escritura mesmo diz: bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. É grande o galardão de quem, hein? De quem é perseguido. As pessoas estão vivendo um evangelho social, nunca terão um grande galardão. Irmão, eu tenho um olho nesse galardão. Você tem também? Aqui nós podemos, aqui embaixo, olha, podemos fazer muitas coisas. Quando adentrarmos na eternidade, já era. O tesouro que ajuntamos, ajuntamos. Lá não ajunta mais. Quer ajuntar tesouro? Ajunta enquanto você está na terra. Mas ajunta o tesouro no céu. Você está na terra ajuntando tesouro no céu. E eu confesso que eu gosto de me gastar e deixar gastar pela causa do evangelho, porque eu sei que lá em cima tem separação. Se tem galardão, é porque cada um tem um diferente. Amém? E a Bíblia diz: trabalhai enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Engraçada essa expressão, né? A noite cedo vem. Isso é profético, mas aqui está Estevão perante o Sinédrio. Você sabe o que era o Sinédrio? O Sinédrio era onde os homens mais cultos, mais sábios, aqueles com as vestes mais compridas, com a barba também mais comprida, aqueles mais instruídos na lei, aqueles mais conhecedores da verdade espiritual, se reuniam. Que vergonha! Então Estevão, diz a Bíblia aqui, que ele está cheio da graça e poder. Ele fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas nós vamos ver que estes sinais e prodígios tremendos que Estevão fazia entre o povo não é à toa. Tinha um porquê, tinha uma história. E é aí que muitos não percebem e não se detêm sobre a Escritura para conhecer os segredos da Escritura. E a Bíblia diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes ele lhes fará saber o seu conserto, o seu decreto, o seu segredo. Existe um caminho de intimidade que Deus quer que tenhamos. Enquanto este caminho de intimidade não acontecer por culpa nossa, as coisas gloriosas da Escritura não tomam revelação na nossa vida. O Salmo número 1 diz: bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite. Ou seja, constantemente, dia e noite é algo consecutivo, um vem após o outro. Então, nós precisamos ter uma meditação sobre a Escritura. Aí a Bíblia diz que os que meditam de dia e noite serão como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Você quer que em tudo que você meta a mão, Deus faça prosperar? Mas isso é para quem? Medita de dia e de noite. Tudo tem regra, meu irmão. A Bíblia não é o nosso livro de regra. A Bíblia não é a nossa constituição. As pessoas estão por aí querendo coisas, mas sem
querendo chegar no alto, mas sem cumprir os degraus que a Escritura mostra. Então, olha só, Estevão está cheio da graça e do poder. E além disso, ainda está fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí diz no verso 9, se levantaram alguns dos que eram da sinagoga, dos chamados libertos ou libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com ele. Ora, por que discutiam com ele? Dá para você imaginar, né? Estevão está cheio da graça, cheio do poder, está operando sinais, prodígios e maravilhas. O povo não gosta. As pessoas não gostam quando aparece alguém que rouba a atenção delas. As lideranças, no caso, né? Se você, meu irmão, enquanto você é o pequenino, você é o Joãozinho ninguém do morro, seja lá como for, ou você é o Marquinho lá da esquina, ninguém está preocupado contigo. Mas a partir do momento que você for um homem cheio da graça, da sabedoria, do poder, em que vejam o teu rosto como o rosto de um anjo, você começa a chamar a atenção. Começam a tentar puxar o seu tapete. Mas ninguém pode puxar o tapete de alguém que anda na palma da mão de Deus. E é aí que você tem que estar. Aqui, se levantar, todo o povo lá da sinagoga, da administração de Israel, se levantaram contra e discutiam com ele. E não, verso 10, não podiam resistir o quê? A sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Irmão, presta atenção, o que acontece aqui, os sinais, prodígios, maravilhas que acontecem, a sabedoria que existe na vida de Estevão, tudo isso, o que é sabedoria? É um conjunto de informações. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que detém conhecimento de vários níveis e vários aspectos. Isto é sabedoria, conjunto de informações. Não tem nada a ver com inteligência. Inteligência é outra história, todo mundo tem. Sabedoria é que é o nosso contexto, conjunto de informações. Nós vamos ver a partir do verso 7, quando Estevão faz a sua defesa perante esse sinédrio, ele conta a história de Abraão, desde que saiu de Ur dos Caldeus da sua terra. Ele vai detalhe por detalhe, um capítulo inteirinho, até chegar aquele dia ali com Jesus Cristo. Então este homem, ele era cheio da sabedoria, do conhecimento, da verdade de Deus. É isso que nós precisamos. A igreja virou essa vergonha, está caída, como nós vemos, porque os pastores começaram a orientar os membros a fazer faculdades. O que eu tenho contra a faculdade? Nada, desde que ela esteja abaixo da Bíblia. O que eu tenho contra a medicina? Nada, desde que ela esteja abaixo da Bíblia. O que eu tenho contra qualquer coisa desse mundo? Nada, desde que tudo esteja abaixo da Bíblia. Tenho nada contra nada, mas tudo tem que estar abaixo da Bíblia. E pastores renomados, tem pastor aí que faz psicologia, estão se enchendo dos conhecimentos, mas na hora de falar de Bíblia, o camarada é um zero à esquerda. A igreja está isso aí que nós estamos vendo, porque ainda não se acham homens cheios da sabedoria e do Espírito Santo. O camarada hoje, ele se apresenta nos lugares, está aqui o doutor fulano, Beltrano, o PhD, o DHD, o não sei o que, é um monte de título, aí o último título, e pastor fulaninho das quantas. Não, eu sou pastor e acabou a história. Entende, meu irmão? O que você é? Você é servo de um Deus vivo e acabou a história. Esse é o teu título, só esse. Não interessa que você é formado em química, física, matemática, biologia. Como servo de Deus, não se apresente com estes títulos. Lá fora, apresente com o título que você quiser. Mas quando se trata de reino de Deus, sou servo de um Deus vivo, sirvo o Deus da Bíblia, acabou a história. É isso que faz a diferença. Estevão está aqui
e não podiam lhe resistir à sabedoria. E nós vamos ver que sabedoria no verso 7, não vamos ler, logicamente, é muito extenso, mas a sabedoria que está sobre o homem é muito grande. Então está todo mundo furioso com ele, porque ninguém consegue calá-lo. Aí vão projetar o mesmo que fizeram com Jesus, vão fazer com Estevão. Eu te pergunto, você é discípulo de Jesus? Ele falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, as mesmas coisas que aconteceram com Jesus, acontecerá conosco. Amém? Porque fomos enviados da mesma maneira. Uns de nós operarão sinais, prodígios e maravilhas, outros serão apedrejados, outros terão a cabeça na bandeja, outros serão crucificados de cabeça para baixo, outros, enfim, porque como o Pai o enviou, ele nos enviou a nós. E aqui diz, verso 11, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ora, não foi a mesma coisa que fizeram com Jesus? Não foi exatamente a mesma coisa? Irmão, vão fazer a mesma coisa contigo. Aí diz lá, Mateus 5, 11 e 12, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. A perseguição só vem sobre aqueles que são grandes diante dos olhos de Deus. A perseguição só vem sobre soldados valentes, que conseguem suportar até a morte. A perseguição não vem sobre qualquer um. Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos resistir. Perseguição é algo pequeno ou grande? É grande. Perseguição não é para qualquer um, mas são esses perseguidos que terão um grande galardão nos céus. Então o que fizeram com Jesus estão fazendo com Estevão, arranjaram falsas testemunhas, e diz no verso 12, sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Mentira, claro que é mentira, lógico que é mentira. Um homem cheio de sabedoria ia estar falando contra o lugar do templo e contra a lei? Claro que não. Jesus Cristo falou contra a lei? Não, nós somos discípulos dele, não temos nada para falar contra a lei. Então, mentira. Mas quem é que está mentindo aqui? São os santões. Mas eles estão vendo a posição deles ameaçada. Espera aí, se a doutrina de Estevão prevalecer, o que vai ser da nossa? Se esse evangelho dominar, o que vai ser dos nossos rituais da lei? E as ofertas que o povo traz anualmente para nós aqui, que nos tem enriquecido aqui no templo? Como é que vai ficar? Entende, irmão? Um homem cheio de sabedoria e do Espírito, ele mexe na posição dos poderosos. Você quer ser cheio de sabedoria e do Espírito? Aonde Deus vai te enviar? Quem está cheio de sabedoria, meu irmão, quem realmente é cheio de sabedoria, é enviado lá, na frente dos poderosos. Ou você acha que, se você tem sabedoria e tem eloquência, se Deus te tem dado essa graça, a quem você será enviado? Quando Jesus se manifesta para Ananias, e Ananias diz a respeito de Saulo, Senhor, este aí é um perseguidor, este aí é um assassino. Não, Ananias, esse aí já é um vaso transformado. Esse aí vai levar o meu nome diante dos reis. E eu pergunto, a sabedoria e a instrução de Saulo era de qualquer um? Que obra você quer que Deus realize na sua vida, meu irmão? Uma pequena ou uma grande obra? Grandes obras só são realizadas com grande conhecimento,
com profunda sabedoria. Você cala todo mundo, mas ninguém te cala. É isso que Deus quer preparar com as nossas vidas. Quando abrirmos a boca, pode bater na mesa, pode engrossar a voz, pode ranger os dentes, mas vão ter que saber que maior é Deus. Sabedoria, conjunto de informações. Você conhece Gênesis? Você não é nada. Conhece o Pentateuco? Você não é nada. Você tem que conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas pastor, são 66 livros, então não perca tempo, começa logo. Porque Deus quer contar contigo para uma grande obra. Mas se você só vai conhecer metade, Ele conta contigo na metade. Você conhece 1/10, Ele conta contigo em 1/10. Saulo foi enviado, esteve dando testemunho diante dos homens, entre aspas, mais importantes da sociedade. Reis, governadores. E homens disseram assim: Paulo, por pouco tu me persuades a me tornar um cristão? E ele disse: ó rei Agripa, quem dera que não por pouco ou por muito, e não somente tu, mas todos os da minha nação se tornassem qual tal eu sou, exceto estas cadeias que me prendem. E as pessoas ficavam impressionadas. E de repente vamos deixar Paulo de lado, vamos falar de Pedro, um pescador, um homem de pouco estudo, um homem sem muitas condições, mas um homem cheio de sabedoria. E de repente, em dado momento, as pessoas disseram assim: mas esses homens são indoutos, são pescadores, como é que eles podem falar desta maneira? E alguém disse assim: não, mas eles estiveram com Jesus. Jesus é a fonte da sabedoria. A sabedoria vai dizer em Provérbios: eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. A sabedoria te espera, não para ficar sepultada dentro do teu peito ou dentro da sua mente, mas para calar os falsos e tacar fogo no mundo. Estevão e os sinais estão seguindo, os prodígios e as maravilhas, o povo está revoltado, aqueles que não queriam a verdade, a liderança, olha, era gente demais, libertos, sirênios, alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, discutiam com Estevão, mas não podiam calá-lo. Aí o que eles fazem? Depois das falsas testemunhas, no verso 14, temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ora, Jesus não deixou nada disso. Em nenhuma parte da Escritura nós achamos isso, então, logicamente, Estevão também não está falando disso. Porque nós hoje entendemos claramente duas dispensações diferentes, a transição, a história é outra, mas eles estão preocupados em usar uma mentira para acusar Estevão. Mas Jesus também foi acusado, não foi? Ele disse que em 3 dias ergueria o templo. Ora, quer dizer, quem estaria preocupado? Você vê que a preocupação do povo, quando Jesus diz assim: derribar este templo e em 3 dias o reerguerei. Eles usaram estas palavras para acusar Jesus no Sinédrio. E eu te pergunto, quem estaria preocupado com um louco que dissesse que ia erguer um templo daquele em 3 dias? Quem estaria preocupado? Na verdade é que eles tão desesperados estavam em procurar alguma coisa para acusar Jesus, que usaram esta acusação que não teria nenhum fundamento, se fôssemos olhar aos olhos naturais. Mas diz aqui, no verso 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo, cheio da glória de Deus, cheio de sabedoria, cheio da inteligência, cheio do conhecimento, cheio da paz e da alegria, transbordante, o cálice transbordante de azeite.
a lamparina inflamada a todo vapor, e estão maquinando contra ele, e ele está lá na dele, a glória de Deus está sobre ele. Eles viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo, e muitos são assim conosco, irmão. Mas isso não é o bastante para que os seus orgulhos, vaidades e prepotências sejam quebrados. Mesmo quando eles se deparam com a glória de Deus, não é o bastante. Nós vimos a história com Moisés, nós vimos a história com Jesus quando ressuscitou Lázaro. Não importa, as pessoas simplesmente querem que os seus privilégios não sejam cortados. E a profecia a respeito de Jesus diz que ele elevaria os outeiros baixos e abateria os altos montes. Ou seja, Jesus elevaria os humildes e abateria os soberbos. E ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque assim te aprouve. Você é um pequenino, irmão, mas cheio de sabedoria, amém? Não apenas um pequenino. E se você virar a página e lá no verso 54, que fala da morte de Estevão, depois dele discorrer toda a história, falar dos impérios babilônicos, falar do tabernáculo do testemunho, ele fala das alianças mosaicas, é uma sabedoria inacreditável. No verso 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Impressionante. Irmão, isso tem que acontecer com você. As pessoas têm que ranger os dentes contra você. Aquele que não quer a verdade, ele tem que se enfurecer contra você. Quem não quer a verdade não pode te amar e não pode dar tapinha nas tuas costas, porque você não é igual a ele. Nós fomos comprados com sangue, pertencemos a outro reino. O nosso reino é de justiça, integridade e verdade. Quem neste mundo não faz parte da justiça, integridade e verdade, quem não ama a verdade acima de todas as coisas, não tem condição de ser o seu amigo. Não se iluda, irmão. Esse que hoje se diz seu amigo, olha, a profecia diz: o meu amigo íntimo, que comia comigo, metia a mão comigo no prato, levantou o seu calcanhar contra mim. Aqui, no verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Enquanto estão enfurecidos, estão rangendo os dentes, Estevão está com os olhos no céu, está vendo a glória de Deus. Entende, irmão? Não olha para o seu redor, quem está rangendo o dente, quem está enfurecido. Olha para o céu, a Escritura diz: eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará o fiel guarda de Israel. Eleva os olhos para o monte, meu irmão, eleva. Não esquenta com o maremoto à sua volta. Não esquenta com os seus inimigos. Os teus inimigos são inimigos do teu Deus. E ninguém pode ficar de pé quando se torna inimigo do teu Deus. Lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele estava perseguindo cristão, não era Cristo. Deus é o nosso refúgio, é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Enquanto os inimigos estão maquinando contra você, estão enfurecidos, estão rangendo dentes, não desvie os teus olhos dos céus. Não desvie os olhos do céu, irmão. Não perca tempo de lutar com os teus inimigos. Continua olhando para Cristo, autor e consumador da tua fé. Deixa que o teu Deus abata os teus inimigos. Não desvia as tuas forças em fazer a obra de Deus, nem desvia a tua atenção do trono de Deus. Ele viu a glória de Deus e
Jesus que estava sentado à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra de Deus. Impressionante. Enquanto as pessoas estão dizendo, olha, já tinham arrastado Estevão para fora, já tinham determinado apedrejá-lo até a morte, né? Morte por apedrejamento. Por quê? Porque não resistiam. Estevão não bateu em ninguém. Estevão não puxou de espada, não puxou de punhal, porque eu sempre digo, armas são para os covardes. Nós batalhamos apenas com palavras. Na igreja de Jesus Cristo não tem revólver, não tem canhão, nós não precisamos disso. Nós desafiamos estas armas do mundo, porque a nossa arma se chama a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o nosso Deus tem poder de neutralizar as armas dos homens, tem poder mesmo. Não é só em palavras não, é na prática, tem poder mesmo, porque o nosso Deus não reina só em palavras não, Ele reina pessoalmente. Ele é vivo e eficaz. Aqui, enquanto as pessoas estão dizendo, agora ele não escapa, nós estamos enfurecidos, nós vamos matar ele. Enquanto estão projetando a morte de Estevão, ele já está se deparando com a vida. Enquanto estão achando que é o fim dele, ele já está vendo um novo recomeço. Porque os olhos dele estavam fitos no céu. Não fica olhando para a terra, irmão. Não se preocupa com teu chefe. Não tente nem agradá-lo a ele. Agrada a Cristo. Não se preocupa com teu salário. Isso são coisas da terra. Não se preocupa se você tem uma casa ou não, um carro ou não. Deixa isso de lado. Olha, desvia os olhos do chão e põe no céu. A tua cidade não é confeccionada por mãos humanas. A cidade que você vai passar a eternidade, meu irmão, não será posta nessa terra. O apóstolo João diz: eis que vejo a nova Jerusalém, que de Deus desce ataviada como esposa adornada para o seu marido. Paulo diz: a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Aqui, enquanto as pessoas estão dizendo assim, ele está derrotado, ele está com os olhos no céu, está dizendo, não, a minha vitória já está lá. Aí, enfim, eis que vejo os céus abertos, o Filho de Deus em pé. Por que está em pé? A Escritura diz que Jesus foi assunto aos céus e assentou-se à direita do Pai, mas agora Estevão está vendo ele em pé. Por quê? Porque segundo o conceito de gentileza e respeito, quando se vai recepcionar alguém, nós temos que levantar. Jesus levantou e disse assim, vem, servo amado. Estou te esperando, servo amado. Eu tracei agora, eu estou de pé porque é a hora certa que eu resolvi glorificar meu nome na tua vida agora. Abriu os olhos dele, enquanto todos diziam, agora ele está derrotado. Um rangia o dente, o outro pegava a pedra, o outro está com um tijolo na mão. Está todo mundo preparado, é o fim dele. Jesus está dizendo assim, não, é um novo começo que eu preparei. Eles, porém, no verso 57, clamando em alta voz, fizeram o quê? Taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado... É ele mesmo. Não tem dúvida, é ele, porque ele diz isso quando ele dá o testemunho dele. Que quando Estevão foi apedrejado, ele consentia na morte de Estevão. Irmão, um homem cheio do poder, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da sabedoria, meu irmão, até o sangue deste homem gera vida, e gerou uma vida boa, que foi a de Saulo. Saulo pode matar, acaba com ele, apedreja ele, e o sangue de Estevão gerou Saulo. Entende? Deixa te perseguir, te caluniar. O objetivo da sua vida
não é derramar o seu sangue, se for preciso, pela causa do Evangelho? Às vezes, meu irmão, muitos mais são os que são salvos na nossa morte do que na nossa vida. No tempo do comunismo, 1966, crianças eram martirizadas em campos de concentração, morriam no meio da neve com trabalhos forçados, e depois generais e capitães do comunismo se convertiam, porque aquela imagem daquela criança confessando Cristo não lhes saía da cabeça. Servo de Deus, consagrado, Deus usa até as roupas desse servo, até a morte, até o sangue, não somente a vida. Aqui, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto os homens estão lá no seu mais catastrófico momento, Estevão está falando com Deus. Entende, irmão? Quando os homens tiverem te cercado, continua o teu diálogo com o Pai. Continua a falar com os céus, não desvia. Enquanto estão aqui fazendo um montão de coisa, Estevão está vendo o céu aberto. Estão fazendo mais algumas coisas, ele vê Jesus se levantar. Então não sei o que mais, o que ele, Senhor, não lhes impute esse pecado, olha, recebe o meu espírito. Como está a sua vida, meu irmão? Está preparada para os ardis que vêm por aí? Vão te perseguir, você é discípulo de Cristo? Vão te perseguir. Vão te caluniar. Vão te difamar. Você quer realmente ser um instrumento nas mãos de Deus? Então pode desde já se acostumar com o teu nome na coluna de jornal falando mentira a teu respeito. Você quer ser servo de Cristo mesmo? Então pode esperar que um dia vai sair um site aonde você vai acessar lá na internet e o teu nome vai estar lá com um monte de mentira sendo falada a teu respeito. Se tivesse internet naquele tempo, não teriam feito isso com Jesus? Aqui, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, não morreu, adormeceu. Amém? Quem morre é o ímpio. O ímpio morre, o cristão adormece nos braços do Senhor. A alma e o espírito vão para o paraíso e o corpo fica aguardando a hora da restauração, de receber a incorruptibilidade. E Saulo consentia na sua morte. Então, meu irmão, esta é a mensagem. Não desvie os olhos dos céus. Vem calúnia, vem pedrada. Você está preparado para as pedradas? Você pode ainda não estar, porque pode ainda não ser a sua hora, pode ainda não ser o seu tempo, mas o objetivo é que você esteja pronto, porque vão te apedrejar, vão te caluniar, vão te difamar, vão mentir contra você, vão arrumar falsas testemunhas, vão fazer 1000 coisas, mas não poderão resistir à sabedoria e o Espírito que estiver sobre você, se esta sabedoria e esse Espírito vierem do alto. Então, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Saulo soube que Estevão era um profeta ainda em vida, mas outros só souberam depois de baixar as chamas do inferno. O que importa é que Estevão cumpriu o seu ministério, glorificou o nome do Senhor, e o testemunho deste homem hoje continua nos edificando. E que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nome de Jesus.